Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê e hoje a gente vai começar o programa falando com a Sol, a nossa consultora de amamentação. Bem-vinda novamente. Obrigada. E a gente pensou num tema muito importante que eu acho que não tem mãe que não pense nisso, o medo em amamentar, né, Sol? Fala um pouquinho para nós sobre esse tema que a gente escolheu para hoje. É muito medo, né, Mari? É, eu sei muito bem disso. É muito assustador, assim. Eu tenho atendido muitas mães que eu tenho, sinceramente, me preocupado muito. Eu não sei se pela pandemia, mas é a sensação de eu não vou conseguir, sabe? Uhum. E o que eu queria deixar claro para as mães? Você vai conseguir. Toda mãe que quer amamentar, ela vai conseguir. Pode ser que não seja uma amamentação exclusiva, né? Pode ser que tenha que entrar com um complemento, mas a gente não pode pensar assim, poxa vida, me esforço tanto e tenho que entrar com complemento. Às vezes é importante. Uhum. A gente não vai deixar de amamentar só porque tem que complementar, né? O nome já diz, um complemento. Verdade, né? Sol. Tem mães que têm muita produção. Tem mães que, por problema emocional, às vezes não estão acostumadas a não dormir, né? Isso também interfere altera, muito. Porque o bebê nasce cansaço. E aí a gente não consegue dormir direito. E isso atrapalha, né? E o meu dia a dia mostra o que eu muitas das vezes eu presencio essas mães com muito receio. E o próprio receio, o medo, a insegurança, isso também bloqueia tudo, né? É verdade. Quando as coisas começam a fluir melhor, elas começam a acreditar em si mesma, as coisas começam a dar certo. Então, isso precisa de quê? De muito apoio familiar, muito apoio. Uhum. É uma das coisas que eu sempre falo, assim, ó, e eu nunca deixo de dar elogio para aqueles pais que estão ali presentes, sabe? Que essa semana, inclusive, eu mudei de maternidade, hoje eu estou na Santa Helena. Uhum. Por ser um fluxo maior, a gente acaba presenciando outras coisas, né? E grandes qualidades. Eu tenho presenciado muitos pais, assim, super dispostos a ajudar. Como mudou isso, né? Só antes era totalmente da mãe, a responsabilidade de tudo. Eu saio para trabalhar e você cuida de tudo. E hoje, como os pais estão presentes, né? E eu sempre faço questão de dizer como é importante isso. Sabe, assim, aquele esposo que vai lá, essa noite eu estava de plantão e ainda presenciei uma cena linda enquanto eu estava colocando o bebê para mamar, que a menina era bem brabinha. E aí, aquele pai, assim, confortando a mãe, quando a bebê pegou, ele fazia carinho nela, sabe? Sol. E isso é muito legal, porque isso dá segurança para essa mãe. Por exemplo, ontem ela estava sem nada de colostro, essa noite ela já estava com muito. Ai, que lindo. Né? Só quem é mãe sabe como isso foi maravilhoso, né? Então o suporte da família, não é a cobrança, Mari. Quando eu vou nos atendimentos, eu costumo muito dizer assim, ó, que as pessoas se preocupam com tudo, menos com aquela puérpera. É verdade. E daí assim, Sol, tá sendo um momento difícil, porque principalmente para mães de primeira viagem, nunca tiveram aquela experiência, não sei nem como posicionar o meu bebê. E aí tem alguém dizendo, dá uma mamadeira. Eu acho que tu não vai conseguir. Eu acho que é melhor. Poxa, como que a mulher vai conseguir desse jeito? E aí é que vem o medo maior. Com certeza. A insegurança maior. Com certeza, porque meu marido disse que eu não vou conseguir. Exatamente. Então eu sempre falo para elas assim, ó, e quero que isso fique gravado, sabe? Você consegue. Você consegue. Mas meu neném não sabe. Tudo bem. Você é mãe de primeira viagem. O seu bebê nunca mamou, você nunca deu de mamar. Então os dois vão aprender juntos. Eu, por exemplo, essa noite presenciei a funcionária me perguntando, Sol, mas você auxiliou ou você deixou a mãe botar no peito sozinha? Eu disse, não, eu auxiliei porque esse é o nosso papel.
Isso. É o nosso papel, é o papel do enfermeiro, é o papel do técnico ir lá e mostrar para aquela mãe que ela é capaz, mas primeiro eu vou ensinar esse bebê a mamar. Ensinar a mãe, gente, é muito fácil. Ensinar a mãe é muito fácil. Ensinar o bebê, nem todo bebê sabe mamar quando nasce. Nem todo bebê sabe. Porque às vezes a mãe não tem um mamilo bom, né? Um mamilo bom que a gente diz é aquele mamilo protruso, mas eu costumo dizer que o mamilo protruso às vezes nem é bom, porque daí o bebê vai só lá no mamilo. Porque a boca é pequenininha e acaba não pegando. Exatamente. Então o que eu tenho que ensinar a esse bebê? É ele abraçar ela. Depois que essa mãe entende o que ela tem que fazer e o bebê aprendeu a fazer a boquinha, né? Lá abocanhar e sugar direitinho com a língua para baixo, porque muitos deles colocam a língua para cima e daí engana as mães, porque daí ficam lá sugando e as mães acham que tá mamando um monte e não tá nada. Olha então só. Tá machucando. Muitos deles. Aí o que a gente tem que fazer? Ir lá, botar o dedinho, puxar, estimular, pega uma gotinha. Então o que eu queria deixar claro para essas mães? Seu bebê nasceu, mamou na primeira hora, não se preocupe, esse bebê pode dormir 5 horas, 6 horas, ele ainda tem a chamada reserva que a gente diz e ainda conseguiu mamar. Então, eu sempre digo assim, dá o tempo para a mãe se restabelecer e depois continue, né? O bebê está dormindo, não mamou no primeiro horário, está muito dorminhoco, você já se restabeleceu e esse bebê não acordou, vai lá, massageie sua mama, bota um pouquinho de colostro no seu dedinho, limpo, claro, né? Sim. Lava, passa álcool, deixa secar, unha curta, né? Sempre muito curta, vai lá, bota o colostrinho, vai botando na boquinha do bebê, estimula, vai de novo. Quando o bebê dá o clique, meu leitinho. E aí vai, né, Sol? É bem isso que acontece. E aí a mãe se presencia isso, ela acaba perdendo o medo. Eu não tenho, o bebê não está sugando, o que eu faço? Eu presencio isso todos os dias. É o desespero. Sol, eu vivi isso e dá muito medo. Dá muito medo de colocar, será que vai doer? Eu não sei se está mamando, é muito difícil. Só que é bem isso, depois que dá certo, tu sente confiança, tu vê que o bebê consegue e aí dá uma dor de ver que muitas mulheres desistem porque deixam o medo dominar. Sim, né? Eu sempre digo que é uma dose, sabe? E aí vem a cobrança das pessoas. O bebê tá mamando? Como que ninguém se preocupa? Você está precisando de algo? Você quer que eu vá na sua casa lavar a sua louça? Ninguém se preocupa com isso. Então é muita cobrança, cobrança. E a puérpera acaba se autocobrando. Então eu sempre digo, não se autocobre. Deixa as coisas acontecerem, é assim que tem que ser. E vai dar certo. Vai dar certo. Obrigada, Sol, por nos ajudar a levar essas informações para as mulheres, para encorajar essas mulheres, porque amamentar é o maior ato de amor que a gente pode ter por um filho. Então não desistam. E a minha dica é, tenham uma consultora de amamentação. De preferência quem mora aqui em Florianópolis, Palhoça, São José, a Sol. E quem mora em outros lugares, procure uma enfermeira, uma consultora de amamentação e realize esse ato de amor pelo seu filho. Obrigada. Até o nosso próximo encontro. Até. O cardiologista pediátrico, ele avalia crianças cardiopatas com problemas severos no coração ou crianças que têm um coração absolutamente normal e passam por algum momento de alteração de ausculta fisiológica durante a infância. Entretanto, é necessário o diagnóstico diferencial para ver se realmente está tudo normal. Os cardiopatas que a gente acompanha, muitas vezes já começamos a acompanhar desde o período de recém-nascido ao longo da vida, períodos pré e pós-operatório. O cardiologista pediátrico também avalia as gestantes, os fetos, o coraçãozinho dos fetos, numa idade gestacional a mais adequada, entre 24 e 28 semanas. Avaliamos a morfologia, a anatomia do coração, a função do coração, e nesse exame já se pode fazer o diagnóstico de cardiopatias e programar nascimento do bebê em algum local específico que possa vir a ser necessário.
Agora a gente vai falar sobre ingestão de corpo estranho com a nossa gastroped. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, Mari. Meu Deus, e não é que as crianças engolem diversos objetos, Camila? Me conta, o que essas crianças engolem? Comida que é bom, elas não comem. E aí comem esses objetos, pilhas, enfim. E aí o que a gente faz? Tá, então isso eu acredito que a maternidade é um divisor de águas, né? Então antes, quando eu era chamada no sobreaviso, porque um bebê de 7 meses engolia um brinco, eu pensava, mas como engolir um brinco? Aí depois da maternidade, tu pensa, pobre dessa mãe que está passando por isso agora, né? Então, sim, as crianças, o que acontece? A criança tem um perfil aventureiro, curioso, né, de investigação, e a gente tem aquela questão da fase oral, que eles põem tudo à boca, né? Então, e muitas vezes nessa questão de colocar a boca, eu tenho uma grande chance de acidentes. Então, em geral, os acidentes acontecem de ingestão de corpo estranho ou de produto de limpeza, soda cáustica. A gente vai ter isso principalmente na primeira infância, ali até 5 anos. E depois lá na vida adulta, mas é um outro perfil de paciente, né? Então, nesse momento é um acidente mesmo. E elas engolem o que tu quiser que engula, eles vão engolir. Então, por Na isso verdade, o que não quiser, né? Isso. Então é super importante essa questão de observação da casa, de prevenção de acidentes. E o que aconteceu? E a gente observou isso de uma maneira prática. Com a pandemia, as crianças estão mais em casa, né? Os pais em home office. E as crianças colocando a casa abaixo. Isso. Então aumentou muito a questão dos acidentes, todos os tipos de acidentes. Queimaduras, traumas, cortes. Só. Ingestão de água sanitária, ingestão de álcool gel e ingestão de corpo estranho. Então, isso se tornou mais comum pelo desafio do momento, né? Então, a gente sabe e compreende que são coisas que acontecem, mas no momento que é um acidente, o que eu preciso é prevenir. Né? Então, a gente tem que trabalhar em cima dessa prevenção, né? Exatamente. E de acordo com o objeto, tem objetos que a gente se preocupa, mas eles não são tão perigosos quanto outros. Então, de todos eles, o que é uma emergência médica é bateria. Então, bateria dessas que vai em relógio, controle remoto de portão, brinquedos, né? E a questão da segurança do brinquedo, de ser aqueles brinquedos que, de fato, tu precisa da chave Phillips para poder abrir. Por quê? Porque quando a gente engole aquela bateria, que é como se fosse um disquinho, então é muito comum ela ficar presa no esôfago. E depois de 2 horas, ela começa a fazer uma lesão local, que é uma lesão química, porque aquela bateria começa a soltar ali o que tem de produto cáustico dentro e elétrica. Então, eu tenho um risco alto de lesão esofágica, de perfuração esofágica, de todo uma morbidade, né? Porque essa criança vai ser submetida a uma endoscopia, uma anestesia geral. Se tudo der certo, a gente consegue tirar rapidamente. Com uma cirurgia? Com uma endoscopia. Então, a gente faz um procedimento de endoscopia, né? Então, com um aparelho adequado, a gente entra pela boquinha, vai até o esôfago, com uma pinça, retira o corpo estranho. A dificuldade, às vezes, é que esse acidente demora para ser percebido. Então, muitas vezes, a criança para de comer, começa a babar, começa a tossir, começa a ter com sintoma de dor, para até a gente chegar nesse diagnóstico. Então, sempre que a criança tem uma suspeita que possa ter engolido uma bateria, a gente tem que saber onde é que está essa bateria. De acordo com o local, a conduta é diferente, né? Se eu vou precisar fazer endoscopia ou não, se eu precisar ficar internado ou não. Então, é algo que a gente tem que lutar para a orientação, porque depois que o acidente acontece e as complicações acontecem, é muito triste. E com toda mãe nasce uma culpa, né? Sem dúvida. Então é muito desafiador assim lidar com a situação do acidente e da culpa envolvida e do sofrimento da criança também. Né? Então, por exemplo, bateria é emergência médica. É o top, assim, do perigo. Do que a gente percebe de complicações, sim. Os outros objetos, prego, alfinete, então também tudo que é pérfuro cortante, né? Pedaço de vidro. E daí a gente pensa, mas engolir um pedaço de vidro? Sim, às vezes engole um pedaço de vidro. As histórias são diversas. Eu imagino que vocês veem em consultório.
Na verdade, em geral, isso a gente acaba vendo até na emergência do hospitalar, né? Assim. Então, nesses casos também, a gente tem que avaliar que posição está o objeto. Daí tem outras coisas que a gente, por exemplo, engoliu a aliança. Tudo bem. Se ela for passada, a gente sempre vai avaliar o tamanho da criança, porque é um objeto rombo, né? Eu não vou ter lesão. Provavelmente vai sair nas fezes depois. Moeda. Então, moeda, a grande parte das moedas vão migrar, vão passar pelo esôfago, vão para o estômago, vão saindo depois nas fezes também. Então, tem coisa que a gente se preocupa, engolir qualquer coisa a gente se preocupa. Sim, sem dúvida. Mas tem alguns objetos que a gente pode ter a tranquilidade de esperar o trânsito intestinal da criança acontecer e isso vai sair e vai ficar tudo bem. Tem aquelas bolinhas de naftalina, às vezes veneno para rato ou para alguma coisa assim. Isso, então quando a criança engole alguma substância potencialmente tóxica, então a primeira coisa é entrar em contato com o Centro de Informações Toxicológicas. E às vezes, e outra coisa, né? A gente fica tão apavorado que a gente sai correndo para o hospital e esquece o produto em casa. Então a gente vai definir conduta baseado no produto. Então ela engoliu água sanitária é outro exemplo que a gente fica muito preocupado, mas água sanitária essas comerciais, a concentração de cloro ela é bem baixinha, então em geral não causa lesão, a não ser que seja uma grande quantidade. Como é acidental, ela vai botar na boca, vai achar horrível o gosto e não. Isso. Então, é sempre importante saber o que engoliu, se era um produto clandestino ou não, né? Outro tipo de acidente que a gente sempre tem que ficar atento é com soda cáustica também, e não é incomum, a gente tem alguns pacientes em segmento no Hospital Infantil Jonas de Guzmão por ingestão de soda cáustica, e é sempre essa faixa etária, assim, 3 aninhos, procurando, né? E muitas vezes os produtos estão sendo armazenados em pote de iogurte, pote de margarina, né? Que erro isso, né? E a criança associa com comida. Sim, e tem uma questão lúdica também, né? Às vezes as cores dos produtos é um rosa clarinho que lembra o iogurte, então elas não se não tiver um adulto supervisionando e os produtos em local adequado, sem acesso à criança, né? Então a gente sabe que a chance de acontecer um acidente é muito grande e conforme o que for, a morbidade, assim, as complicações é muito elevada também. Nossa, fiquei assim... Vamos revisar a casa, né? Gente, eu já tomo esse cuidado, mas agora dá um susto, assim, eu acho que realmente é isso, sabe? O nosso papel aqui é falar para as mães que é muito perigoso e que lugar de produto que criança não pode pegar é em um lugar onde criança não alcança. E muitas crianças ainda pegam bancos e cadeiras, então assim, a gente tem que estar de olho 24 horas, né? Não adianta, eles fazem as coisas, eles têm curiosidade, mas é bom saber o que a gente tem que fazer quando isso acontece. E muito obrigada por dividir conosco tanto conhecimento e ajudar as mamães a dar esse start, organizar as coisas no seu lugar e saber se caso aconteça algum episódio desse, o que fazer. Sim, sempre vale a pena revisar a casa e quando a gente vai numa casa de um familiar, né, a gente sabe agora na pandemia a gente quer ficar em casa, né? Mas é muito comum às vezes o acidente acontecer fora da casa da gente. Porque, às vezes, o olhar do adulto que não tem uma criança pequena em casa é diferente, então o teu olhar tem que estar atento. Verdade. Nossa, adorei. Até o próximo encontro. Obrigada, Mari. Agora a gente vai conversar com a Fran, a nossa pediatra. Bem-vinda novamente. Obrigada. Sobre atendimento na sala de parto. O que acontece naquele momento? E você sabia que você pode ter o seu pediatra do seu lado na hora do nascimento do seu bebê? Então a Fran vai nos contar um pouquinho sobre isso. Fran, o que acontece nesse momento do nascimento do bebê? Quais são os procedimentos do pediatra? O que o pediatra tem que fazer? O que o pediatra não pode fazer? Conta tudo para nós. Então, assim, Mari, é importante frisar que o pediatra ele precisa estar ali, isso já é uma norma, né? Para a segurança do bebê e é muito importante essa presença. Mas quanto menos o pediatra fizer, caso não seja necessário, né, ser feito alguma coisa, melhor. Né? Então a gente tem que deixar as coisas acontecerem, né? Vamos idealizar, por exemplo, um parto normal. A mãe está em trabalho de parto há muitas horas, ela quer ter aquele bebê do lado dela, no colo dela quando nascer, que por sinal é muito importante, né? Hora de ouro. Então, assim, a gente tem que respeitar essas vontades da mãe, tem que deixar esse nenê contato pele a pele, é muito importante para o nenê.
estabelecimento de vínculo, amamentação, o controle da temperatura do nenê, né, o controle da flora bacteriana do nenê, que ele vai estar em contato com as bactérias da pele da mãe. Então, assim, a gente precisa deixar as coisas acontecerem. Mas, se porventura um nenê não nasce bem, precisamos estar disponíveis e aptos, né, para iniciar as manobras de reanimação, né? Então, tem um dado estatístico que a gente tem, que 1 em cada 10 nenês precisam de algum procedimento quando nascem. 1 em cada 100 precisam de um procedimento um pouco mais invasivo, tá? Então, é um dado que, se você for pensar assim, não vai acontecer com meu filho, mas o seu filho, né, pode ser esse 1, né? Então, pode acontecer e é preciso se estabelecer as medidas o quanto antes, né? Além da hora de ouro, que a gente chama, que é importante para a mãe ficar com o nenê, o primeiro minuto de vida do nenê também chama minuto de ouro, que é quando a gente tem que estabelecer tudo para ele ficar respirando bem, para ele não ter secreção, para o coraçãozinho já estar batendo, né? Então, assim, um nenê, por exemplo, que nasce em apneia, né? Que não é incomum, a gente precisa posicionar. Se for preciso, tiver muita secreção, tem que aspirar. Aspiração, hoje em dia, a gente faz só em casos muito extremos, assim. Mas, se preciso, tem que fazer. Mas antes era algo que se fazia sempre, né? De rotina, antes se fazia. E antes, o bebê nascia e ele já ia lá. Isso. Para pesagem, para verificar a cabecinha, o tamanho do perímetro cefálico, altura, fazer a aspiração nasal, colocava até na gargantinha. Isso. E por que isso mudou? Porque hoje a gente está vivendo uma era mais humanizada? Isso. A gente, na verdade, os estudos mais recentes mostram que o melhor para o nenê é ficar ao lado da mãe, né? É o contato pele a pele. Isso é muito importante para tudo, para o resto da vida desse nenê, né? Mas em algumas situações, a gente precisa romper esse ciclo um pouquinho mais cedo, né? Então, como é que acontece, por exemplo, num parto que aconteceu tudo lindo, perfeito, que ninguém precisou de assistência, nem mãe, nem nenê, né? Ele vai para o colo da mãe e nós, pediatras, voltamos depois. Claro que a gente, desde o momento que o nenê nasce, estamos de olho, né? Claro. Para ver se está tudo certo. Auscultamos o coraçãozinho no colo da mãe, né? Tá batendo, ele tá respirando, a cor já melhorou. A gente avalia a vitalidade do nenê, né? Se tá tudo bem, a gente vai deixar aquele nenê ali no colo da mãe. Depois a gente vai voltar e fazer os cuidados que a gente precisa fazer. Que lindo, né? que Sem respeitoso. urgência, isso. Que lindo. Fran, a gente sabe também que existe o pré-natal pediátrico. E assim, se tu já tens um pediatra desde o pré-natal, tu pode ter esse pediatra contigo na hora do nascimento, para não ser um plantonista, para não ser uma pessoa diferente, para uma pessoa que tu já combinou tudo, que tu já conversou, estar ao teu lado? Sim, é bem interessante essa questão do chamado pediátrico, né? Porque o que acontece, né? O pediatra que está no plantão, ele é um pediatra que ele não vai estar disponível somente para o teu neném. Sim, ele vai estar... Né? Partos acontecem ao todo tempo, né? Então, pode ser que aconteçam 2 partos ao mesmo tempo e a assistência, a gente não tem como escolher, né? Qual que eu vou agora? Eu vou no que for acontecer primeiro. E daí, deu tudo certo, vou para o outro parto. E às vezes é lá no centro cirúrgico. E daí demora um pouco para chegar, porque não é um do lado do outro, né? Então, e fora isso, tem todas as condutas, né, que o pediatra toma no alojamento conjunto. Se você já conversou com o pediatra, ele vai ser o pediatra do teu filho que vai acompanhar. E ele vai visitar o nenê, que a gente fala passar visita, né? No dia seguinte, no dia posterior e dar alta, as coisas fluem melhor, né? Ter aquele momento do teu parto, né? Que eu digo sempre que tem 2 protagonistas, né? A gente fala muito no parto como sendo da mãe, né? Mas tem um nenê ali que também é protagonista. Verdade. Então, a gente não pode se esquecer que o nenê faz parte disso tudo, né? E o obstetra vai conduzir essa mãe
e o pediatra é quem vai conduzir essa criança. Tem 2 pessoinhas ali, um Isso. bebê e uma mãe. Então Isso. precisamos de 2 pessoas para cuidar, um da mãe e um do bebê. Fran, adorei. Isso. Muito obrigada por dividir conosco tanto conteúdo, tanto conhecimento, por trazer temas tão importantes, significativos, para a gente ajudar essas mães que nos acompanham a compreender um pouquinho mais sobre tudo que a gente tem direito, sobre essas mudanças que a medicina vem passando, ainda bem, né? Que vem Isso, passando que bom, né? e que vem humanizando tudo isso. Muito obrigada, até o próximo encontro. Até mais. Você já ouviu falar em LPF? Essa sigla está sendo muito falada na internet, em todas as redes de mulheres. E hoje eu trouxe a nossa fisioterapeuta, a Ari, para nos explicar um pouquinho sobre a LPF. Bem-vinda novamente. Me traduz que sigla é essa e me conta o que é isso, que as mulheres só falam sobre isso. Então, tudo bem, Mari? Tudo bom. O LPF é a sigla de Low Pressure Fitness. É uma atividade, eu sou apaixonada. Eu trabalho há algum tempo já. Esses exercícios, eles ajudam na redução de medidas. Olha, só por isso que as mulheres só falam isso? Sim, a primeira coisa, né? Reduz de 4 a 12 centímetros de circunferência abdominal. Mas tem que ter disciplina para fazer. Eu aposto que tu deve puxar, tu tem essa cara de boazinha, mas lá no estúdio tu deve puxar a mulherada. Hoje em dia. Que bom, né? Eu adoro. Alivia as dores, porque a gente trabalha a nível facial, aí fazendo esse equilíbrio, tirando as tensões, equilibrando o nosso corpo. Ajuda em tratamento de incontinência urinária, que também acontece bastante, principalmente né? depois do parto, né? Sim. Hoje já tem relatos de meninas novas achando que isso é normal. Olha só. E aí, tá meio triste já a nossa geração. Ajuda nessa questão e principalmente no pós-parto para fechar a diástase, que ela se abre naturalmente, é um plus. O LPF para a gente fazer essa ativação. Como as mãezinhas não podem fazer abdominais normais logo após o parto, a gente já introduz o LPF. Então, assim, depois do parto já pode começar a fazer LPF. Se for cesárea, os 2 partos vai depender da liberação médica. Com certeza. Se for parto normal, vai ser depois de 1 mês, tá ok. Uma cesárea, uns 3 meses mais ou menos. Entendi. E daí como é que funciona, Ari? Como é que acontece essa magia? Então, o LPF, a gente trabalha no estúdio, em média 45, 50 minutos, práticas. Trabalhamos com liberação miofascial antes da prática. Eu brinco com as meninas para amaciar a carne e receber os estímulos. Que legal! E aí a gente vai fazer exercícios que já foram testados, que são todos pensados nos grupos para a gente ter realmente esse resultado. E depois disso, depois que elas vão para casa, elas têm a obrigação, elas e eles, porque homens também podem fazer. Sério? Sim, homens também podem? Sim, tem vários alunos, homens também. Olha aí os papais que estão nos acompanhando também, olha aí, ó. Pode deixar o abdômen mais definidinho. Sim, super. Depois que elas saem do estúdio, elas precisam tirar 5 minutos do dia para fazer um dos exercícios propostos em aula. E eu falo muito para elas que esses 5 minutos precisam ser 5 minutos extremamente agradáveis. Geralmente é os 5 minutos do dia delas que elas vão botar uma musiquinha gostosinha, que elas gostem, para ser uma coisa relaxante. Como a gente está trabalhando com fáscia, a gente quer fazer uma reprogramação do corpo, precisa trazer essa informação positiva. Entendi. E aí, para ter os resultados. Que legal, então tudo faz parte de um conjunto para chegar no resultado. Sim. Porque assim, Ari, existe uma coisa que as pessoas, que todo mundo precisa entender, nada acontece por magia. Sim. A gente tem que se dedicar, tem que
fazer o que foi proposto para conseguir chegar no resultado, porque não tem como chegar lá e pim, deu, abdômen trincado. Então, assim, precisa de uma prática, precisa se comprometer com aquele exercício, porque senão tu vai estar enganando a ti mesma. Com certeza. Então, assim, se tu tens esse estudo, esse conhecimento e tu propõe de uma forma, se a pessoa faz, ela obtém o resultado atingido, mas eu não fiz os 5 minutos que tu pediu diário, eu nunca consegui fazer, então aí fica muito mais complicado, né? Não, com certeza. O que eu friso muito, os resultados só dependem de você. Porque a gente vai fazer esse trabalho e o LPF é uma reprogramação do corpo. Como a gente arruma postura, a gente não reduz. No LPF não tem redução de gordura. É só ativação muscular e melhora da postura. Porque se a gente tá todo tortinho lá, aquela posição de mãezinha, jogou os ombros para frente, barriguinha, posição de cansada, né? Jogou os ombros para frente, barriguinha vem para frente, tô com um super abdômen. A partir do momento que eu cresço, já muda esse tudo, crescimento, né? O bumbum já empina, a barriga já, né? Já seca, já desaparece. Verdade. E aí o LPF ajuda potencializando, fazendo essa ativação, ativando a nossa cinta natural. E como a gente trabalha diafragma, que é nosso músculo respiratório, automaticamente a gente está trabalhando o assoalho pélvico. Por isso que ele ajuda na ativação, na normalização do tônus do assoalho pélvico. Nossa, que fantástico. Agora eu consigo compreender porque esse assunto está sendo o queridinho do momento e porque todas as mulheres falam nisso e perguntam e questionam porque realmente é algo fantástico. É maravilhoso, assim. Eu atendo há 4 anos o LPF e assim, sempre vai ter resultado se você tiver disciplina. Que legal. E é lindo de ver, é muito visível o resultado. Em 1 mês, a redução de medidas fica visível, assim, é lindo de ver mesmo. Fantástico, adorei. Quero fazer, vou marcar meu horário lá contigo para reduzir as minhas medidas. Já vou cuidar aqui da minha postura, né? Para minha fisioterapeuta não me puxar as orelhas. Obrigada por nos ensinar tanto, por trazer tantos benefícios para as mulheres e para os homens também, né? Como você disse, é o meu marido que fique ligado também. Obrigada, meu amor. Até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço. Agora eu quero apresentar para você a nossa psicóloga perinatal do programa, a Cris. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por aceitar esse desafio de gerar conteúdo, levar informação de qualidade para as mães, ainda mais sobre essa escolha que você fez para sua vida, porque a gente sabe que é muito importante ter uma psicóloga conosco e isso a gente vai falar daqui um pouquinho. Primeiro eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho para nós sobre a tua formação, um pouquinho de você, que a gente sabe que eu sei que você tem 2 filhotas. Então, conta um pouquinho da Cris para nós. Tá. Então, a minha formação foi em 2009, eu me formei em 2009 e sempre quis trabalhar com clínica. Então, trabalhei durante 10 anos, mas tive uma pausa para ter a minha primeira filha. Eu sempre dá essas pausas. E aí, eu fiquei 2 anos e meio com ela, para curtir bastante e até porque ela não se adaptava tão bem na escola. Olha só. Então preferi ficar com ela e aí depois fui voltando aos poucos para a clínica. Então meu foco sempre foi a clínica, né? E aí depois com a minha segunda gestação, que Quantos foi anos de diferença elas têm? Tem 8 anos de diferença. 8 anos. Então, na minha segunda gestação é que eu vi a importância de ter um acompanhamento de psicólogo durante a gestação, antes até, né, quando você está se preparando para engravidar. Não consegue. Não Né? consegue. É aquilo que a gente fala, quando vira uma luta, né, é difícil de conseguir engravidar e você cria toda aquela expectativa. E como é que fica o teu emocional? Isso, a gente fica com muita ansiedade, né? Isso atrapalha, né, Cris? E isso atrapalha demais para engravidar, atrapalha durante a gestação e aí agrava no pós-parto. Olha só. E aí que eu resolvi fazer essa minha segunda pós-graduação em psicologia perinatal para atender todas essas demandas e porque eu sei que tem muitas mães que precisam também dessa ajuda. Né? Como a maternidade transforma a gente e tu sendo mãe de
2 crianças, tu viveu isso. Então, assim, além de toda aquela no teórico, tem o prático. Exato. E, assim, tu amamenta, tu passa noites em claro. Então, quando chega uma mãe no teu consultório te falando isso, tu não vai falar sobre o que tu leu, tu vai falar também sobre o que tu vive, que tu viveu. Exato. É diferente, né, Cris? É muito diferente, é muito diferente. Inclusive, assim, a gente tem uma empatia por essa mãe. A gente se coloca no lugar. A gente se coloca no lugar dessa mãe, porque a gente sabe o quanto é difícil mesmo, né? Eu acho que, assim, a sociedade, ela coloca a maternidade muito como cor-de-rosa, como a perfeição, né? E aí a gente precisa dizer um pouco mais a realidade para essas mães. E daí, assim, na minha casa não tá sendo esse cor-de-rosa que eu vejo na internet, então eu sou uma péssima mãe. Isso. E aí eu brigo com meu marido e aí já dá toda aquela... Quantas mulheres se separam depois de ter filhos? Muitas. É muito difícil, Cris, tudo isso, assim, sabe? E a gente entender que tem a parte hormonal, que é muita coisa acontecendo, então, assim, só um profissional mesmo, capacitado, qualificado para ajudar a gente a compreender todas essas mudanças e dificuldades, né? É isso mesmo. E daí, quando tu recebe essas mulheres, assim, o que tu aborda com elas? Lógico que cada mulher traz uma necessidade diferente, mas o que mais tu vê, assim, na dificuldade, amamentação, briga no casamento? Assim, ó, já começa com a própria criação que ela teve. E aí, o que eu vou passar para o meu filho? É um aprendizado, sabe? Ela já começa a aprender tudo que ela aprendeu com a mãe dela, ela já começa a viver aquele momento. Ela tem um olhar para a mãe dela já completamente diferente do que ela tinha antes, porque agora ela é mãe, né? Então, a gente aborda também isso, a gente também aborda a infância dessa mãe. Olha e qual é a expectativa dela para ser mãe, sabe? Agora, o que mais aparece é a ansiedade. A ansiedade para, será que eu vou dar conta? Será que é isso mesmo que eu queria? Daí vem aquele sentimento de ambivalência, sabe? Eu queria tanto engravidar e agora que eu estou grávida, será que é isso mesmo que eu quero? Tem a questão de quando que não tem aquele amor ainda no primeiro momento, né? Mas a gente sabe que o amor é um prédio em construção, de tijolinho em tijolinho, dia após dia. Então, assim, claro que tem mães que já saem apaixonadas, mas tem mães que não nasceu aquele sentimento ainda. E aí a gente se apavora por tudo, assim, né? Isso, E aí vem a questão também da depressão pós-parto. Por que é tão importante vir o psicólogo para tratar isso? Porque a gente já consegue identificar desde a gestação se tem uma depressão ali, se a mãe já está já tem problemas antes, exatamente, né? Que só vão agravar depois da gestação. Não foi a gestação que trouxe aquilo. A gestação só mostrou o que já estava vindo. O que já estava vindo, o que já estava escondidinho ali. E aí, com essa explosão de emoção, de hormônios, vem também aquelas coisinhas que estavam escondidas e aí se transforma em depressão, se transforma em ansiedade. Então, para a gente prevenir isso, claro, nem sempre dá para prevenir, né? Mas na maior parte das vezes dá para prevenir tudo isso, dá para a gente orientar pelo menos essa gestante ou essa mãe que já está com o bebê, né? E aí também tem a questão da amamentação. Enfim, tem muitas questões que aparecem na clínica e que é muito importante esse acompanhamento do psicólogo para não estourar mais questões emocionais, para essa mãe perceber não afetar que a saúde da mulher, porque daqui a pouco ela não está mais comendo, não está mais dormindo, não está mais se reconhecendo. É muito difícil. Então, assim, um profissional que te ajude a compreender tudo para que não chegue nesse ponto, não tem preço, né? Com certeza. É qualidade de vida, qualidade de se amar. Porque para você amar o seu filho, você precisa se amar primeiro. Exato. Então, assim, vamos resolver o que está acontecendo com essa mãe para aí ela ser a melhor mãe que ela consegue ser, né? Exato. Sem comparação, né? Sim, que também tem muito isso, principalmente agora com as redes sociais, né? Então, é aquela mãe famosa, tá linda, sempre perfeita, e eu tô aqui
que um bagaço, como elas falam, né? Com barriga de olheiras. pós-parto, cabelo com coque, olheira. Exatamente. Aí atendendo sempre suja, né? De Vazando leite. Vômito da criança, né? Mas essa é a maternidade real. Essa é a maternidade real, Eu é passei, isso aí. e todas passam. E assim, o que a gente vê na internet não é a realidade, assim. Ou às vezes a pessoa tem uma rede de apoio gigantesca e não está dando a atenção que a gente está querendo dar para aquela criança. Enfim, o importante é que não haja essa comparação. Isso é mais Nossa. importante. Eu adorei conversar contigo, Ai, que porque bom. me remete a muita coisa que eu vivi e coisas que eu não quero que as mulheres passem, as puérperas passem. Por isso que hoje eu tenho o Minuto Mamãe e Bebê e eu busco vocês, porque eu quero que as pessoas tenham essa informação lá na gestação, para não Sim. ter depressão pós-parto, para evitar os problemas, assim, Isso. sabe? Cris, obrigada por dividir tanto conhecimento. Tenho Imagina, eu que certeza agradeço. ao longo dos meses a gente vai abordar tantos temas e vai ajudar muitas mulheres. Obrigada por ter vindo e até o próximo Imagina. encontro. Obrigada também. Agora a gente vai contar uma novidade em primeira mão para você. A Lívia e a Aninha da Bem Leve, bem-vindas novamente aqui ao nosso programa. Elas trouxeram uma super novidade para dividir com você que nos acompanha e quer dar aquele start na alimentação, no estilo de vida, na qualidade de vida. Lívia, conta para nós que novidade é essa. Isso aí, Mariana. A gente está lançando agora esse mês o programa Bem Leve de 21 dias. E ele está incrível, né? Ai, claro, é o meu bebezinho, é o nosso bebezinho, Que não é por delícia. causa disso que é por causa disso também que eu estou assim com esse sorriso no rosto. Coisa boa. Ele é um programa realmente que é para todas as mulheres, é para realmente dar um start nesse processo de mudança, de transformação de um estilo de vida, né? Então ele abrange desde a alimentação saudável, que é o foco principal da Bem Leve, desde a atividade física, o comer emocional, também entender as emoções e o quanto a gente leva isso para a forma de nos alimentar, para a forma de exercer ou não exercer uma atividade física. E então ele está bem completinho, além de mim e da Mari, que somos as duas profissionais que vamos tocar ali os 21 dias direto, lado a lado com as participantes do programa. Também terão algumas convidadas. Ai, que delícia. Tem nutricionista, tem profissional de moda e estilo, tem fisioterapeuta, tem, vamos lá, Ana, me ajuda aí. Aninha, tu quem lembra? mais que tem? Tem tanta gente legal que a gente montou uma equipe tão legal. Tem a Josi, a nossa chefe, que vai dar dicas de receitinhas legais. Que mais? Meu Deus, tem tanta Personal gente trainer. que é personal trainer, que vai dar aulinhas de HIIT, de 10 minutinhos por dia, que daí não vai ter desculpa nenhuma né, não tenho tempo, não consigo. Consegue sim, 10 minutos, consegue suar a camisa, consegue fazer o seu exercício físico do dia. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre essa questão dos 21 dias. Existe um estudo falando justamente sobre 21 dias e por isso que vocês fizeram o programa para 21 dias, né? Sim. A gente programou tudo de uma maneira que desse da pessoa fazer... como é um start, né? Não é dali Não são que esses vai, 21 dias que a pessoa vai que se vai resolver a transformar. vida, né? Aquilo ali vai ser o começo, que dá de ser feito aquele início, e já o cérebro começa já a entender que aquilo ali já pode fazer parte da tua vida, e a partir dali tu pode ir sozinho. Que legal. Vai ser bem legal. Olivia, e me conta assim, o que vai acontecer para essas pessoas que entrarem para o programa? Vai ter um grupo no WhatsApp? Como que é que a gente vai receber? A gente, porque eu já tô dentro. Eu quero 21 dias de transformação. Eu preciso desse start. Legal. Tudo que vocês fazem eu acho maravilhoso. Eu não podia ficar de fora desse projeto também. Então, assim, como que nós vamos receber esse conteúdo? Como que vai chegar? Ai, eu tô ansiosa. Tá, perfeito, vamos lá. Ele está bem completinho, então são 9 dias de refeições completas da Bem Leve Funcional, elaborada dentro de um cardápio, onde a pessoa vai receber direitinho como consumir, o momento do dia, o horário. A comida chega pra nós? Chega. Que delícia! Vocês Chega. são demais, né? Chega o menu certinho, completinho o cardápio, né? Com as instruções. Eu não tenho que me preocupar em preparar, porque eu vou ter Não. 9 dias de comida. Com as instruções certinhas do são que fantásticas. comer, quando comer.
E vai ter também, a gente vai ter todo o apoio dos profissionais, né? A Lívia e a Mari vão estar o tempo inteiro à disposição. E os profissionais, nossas convidadas também, que é uma equipe sensacional, que cada dia vai ter uma surpresinha. Que legal. E isso via WhatsApp? Então, aí vai ser feito o curso em si, né? Que a gente chama o programa em si, vai ser dentro da plataforma. Plataforma dentro do site da Bem Leve, que vai ter as aulas diárias, vai ter o grupo no WhatsApp fechado, onde nós vamos colocar todos os dias ali o link para acesso à aula diária. Todos os dias tem o HIIT da personal trainer também, uma aula para você fazer em casa. Por que a gente escolheu nesse formato? Porque, como a Ana falou, são 10 minutos, é rápido, de 10 a 15 minutos, não tem desculpa para não fazer, e cada uma faz com o que tem, com o peso do seu corpo e tudo mais, e a professora vai fazendo a aula ali acompanhando. Então, todo dia tem um treino, então é para mudar esse mindset de que é possível sim incluir o exercício físico na sua rotina. Fora isso, junto com essas aulas diárias, você vai receber com a comida junto um caderno de exercício, que é onde vai trazer essa questão do emocional, do racional, tem exercício diário no caderno. Por causa das emoções, né? Se Total. eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô Total. brava, é tudo na comida, né? Se eu quero comemorar, se eu quero chorar, aí tem a desculpa da comida. Então, entender essas emoções, e aí a gente tem as aulas justamente também trazem esse foco para a gente entender o que faz a gente sair de um plano alimentar e tudo mais. Aí, se me perguntarem, são 9 dias de alimentação completa e os outros 12, né? Tem um cardápio de sugestão elaborado por uma nutricionista funcional. Junto também vai ter um PDF, que é um e-book de receitas também elaborado por essa nutricionista, então você poder fazer em casa. Lista de compras, tudo isso vai estar organizado. Tá tudo entregue para a pessoa realmente mudar o estilo de vida, né? Vocês pensaram em todos os detalhes. Sim, todos os detalhes para dar realmente essa nossa intenção, né? Dar o start para um prolongamento de uma vida saudável e melhor, né? Porque tudo vem, né? E me explica, para adquirir, para entrar nesse grupo, como é que a gente faz? O lançamento ainda não foi feito, né? Acho que a gente está falando em primeira mão, né? Mas vai ser tudo através do nosso site. Entendi. Então... Em breve a gente dá as notícias mais certinhas. Então, assim, entendam. Agora, essa entrevista é só para vocês ficarem com muita curiosidade, para entenderem tudo que vem de bom pela frente. E sigam acompanhando elas nas redes sociais, no Instagram, que vocês vão postando lá o passo a passo pra gente saber como adquirir. É isso? Isso mesmo. Exatamente. Amei. Tenho certeza que você que está nos assistindo também. Se está comendo compulsivamente, se está com dificuldade de se exercitar, chegou o momento para o start na sua vida. Você vai ficar leve, que nem essas maravilhosas da Bem Leve. Então, assim, acompanhem elas lá nas redes sociais, é só digitar @BemLeveFuncional. Tem o Instagram delas lá, depois também tem o Instagram particular, que elas postam as delícias que elas fazem em casa, porque elas são fitness em casa também. Então, logo, logo, elas vão revelar para vocês como faz para fazer parte do nosso grupo, porque eu já falei, eu tô dentro, né? Obrigada, meninas, e até a próxima. Obrigada. Agora a gente vai falar sobre saída de secreção pelos mamilos, quando não está amamentando. Isso não é normal, né, Tami? Bem-vinda novamente. Então, explica um pouquinho para nós sobre esse tema. Assim, a gente sabe que quando está amamentando é uma situação, e agora quando a mulher não está amamentando, não está grávida, por que sai um fluxo? O que acontece? Alerta, perigo? Conta tudo para nós. Então, quando sai secreção pelo mamilo fora do período lactacional, a gente chama isso de descarga papilar. Pode ser descarga papilar, derrame papilar, fluxo papilar, tudo se trata da mesma coisa, né? Tem vários nomes para a mesma coisa. O nome é conceitual mesmo, né? A gente tem alguns tipos de secreção que podem sair pelo mamilo fora do período lactacional, que seriam a secreção tipo leite, que é a galactorreia. A gente pode ter uma secreção tipo sanguinolenta, a gente pode ter uma secreção amarelada, a gente pode ter uma secreção transparente, tipo água de rocha. E cada característica vai fazer a gente pensar num diagnóstico específico, né? Então,
pode ser normal, mas às vezes pode estar relacionado a alguma doença. Então, quando sai secreção pelo mamilo fora do período lactacional, é legal que seja investigado sim, tá? Quando sai leite pelo mamilo fora do período lactacional, a gente chama isso de galactorreia. A galactorreia, ela pode ser fisiológica, mas ela geralmente está associada a alguma alteração. Pode ser uso de medicação, pode ser alguma alteração hormonal, mas geralmente ela tem que ser investigada. Quando sai secreção que não tipo leite, é legal sempre ter exames de imagem da mama para descartar alguma coisa que possa estar associada a isso. Se a paciente tem mais de 40 anos, é bom que a gente faça uma mamografia com ultrassom. Se a paciente tem menos de 40 anos, às vezes só o ultrassom é o suficiente para a gente investigar se isso é um nódulo que está causando a saída de secreção pelo mamilo ou se realmente é uma alteração que a gente vai precisar investigar de uma outra forma. Fazendo exame e vendo que não tem nada nas mamas, e se a paciente não tem um fator de risco maior, saiu secreção tipo esverdeada ou amarelada, a gente geralmente não precisa se preocupar. Geralmente ela é fisiológica e não está associada a nenhuma patologia propriamente dita. Tem algumas secreções que a gente se preocupa mais, assim, quando é que a gente vai se preocupar? Quando a secreção ela é sanguinolenta ou quando a secreção ela é hialina, ela é transparente tipo água de rocha, ela é bem clarinha, ela não é amarelada, né? E tem algumas características que fazem a gente se preocupar um pouquinho mais também. Quando a secreção sai espontaneamente, então quando a secreção sai sozinha, sujou o sutiã, sem ter apertado, né? Aquela secreção que ela vem na expressão, ela geralmente ela é menos preocupante. Às vezes pela própria expressão vigorosa ou contínua, a gente pode produzir secreção pelo mamilo. Entendi. A gente pode ter também a secreção que ela é uniductal, sai por um único caninho, um único ductozinho, ou a secreção que ela é multiductal. A multiductal geralmente ela é fisiológica também, ela não está associada a nenhuma doença. A uniductal geralmente precisa prosseguir a investigação também. E quando não está associada a nenhuma doença, você falou que às vezes é por fazer, né, uma pressão ali e produzir. Tem mais algum outro motivo para isso acontecer? É bem comum e tem alguma idade mais específica? Não é tão comum, mas acontece. E aí, quando é fisiológica, quando a gente descobre que não tem nenhuma doença associada e não tem nenhum desses critérios de preocupação, geralmente a tranquilização da paciente, a orientação para não manipular, né, costuma melhorar. Dificilmente a paciente fica com isso para o resto da vida, saindo espontaneamente. O mais comum é essa secreção que vem quando aperta, né? E às vezes a gente está lá, a paciente está preocupada, pensando em alguma coisa, acabou manipulando para ver se sai secreção e acaba saindo porque manipulou. Então, isso vai gerando um ciclo, né? Entendi. Mas a secreção que sai só na manipulação, às vezes só pela orientação, já fez os exames, viu que está tudo bem, não manipulou mais, ela acaba parando e se resolvendo sozinha. E aí não precisa medicamento, não precisa nada, fez o diagnóstico, viu tudo, não é... Confirmando que é fisiológica, não precisa de nada, né? Às vezes eu poderia ter um nódulo benigno nascendo dentro do ducto mamário, mais comum associado ao papiloma, e aí pode precisar de um tratamento cirúrgico, né? A gente retira esse papiloma e ele para de sair secreção também. E muito raramente, a exceção poderia estar associado a câncer, e aí nesse momento dos exames de imagem, a gente já consegue detectar e tratar, né? Então, assim, o que a gente tem que deixar bem claro e frisar é a importância de qualquer sintoma, qualquer gotinha que sair da mama, buscar um profissional para entender que gota é essa. Isso. Porque se tu não está amamentando, não está num período onde tu tem que produzir algum líquido ali dentro da tua mama e está saindo, seja da cor que for, com sangue, amarelinho, transparente, tem que procurar um profissional para avaliar. E não se desesperar, né? Isso daí que a gente vem fazendo aqui, né? É tentar incentivar as mulheres a não se desesperarem com qualquer coisa, né? Lógico que não é qualquer coisa, mas a gente sempre se apavora por tudo, justamente por não ter conhecimento. Então a gente está aqui ajudando as pessoas a ter o conhecimento para manter a calma e buscar um médico, que o médico vai saber orientar, vai fazer todos os exames. Às vezes isso já acontece há mais tempo, aconteceu há 3 anos, e a pessoa nem investigou. Enfim, eu sou a favor de qualquer mudança no corpo, vá no médico. Porque vocês que sabem, vocês estudaram, vocês têm um embasamento para ajudar a gente. E assim, quanto antes a gente descobre alguma coisa, melhor para um tratamento, né? E a mulher se conhece, né? Exatamente. Se aparecer uma coisa fora do habitual, fora do padrão, sentir um nódulo diferente, sair uma secreção que não saía antes, que não foi investigada, não tem por que ficar na dúvida, né? Tem que investigar.
Tami, muito obrigada. Adorei. Espero que você tenha gostado também. E é claro, se ficar com qualquer dúvida e quiser buscar mais informações sobre esse assunto e também outros assuntos que envolvem as mamas, entra lá no Instagram da Tami, @ doutora Tami Boing, né? Também pode entrar no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, que eu encaminho as dúvidas para a doutora, e assim você fica menos preocupada e consegue ter algum tipo de informação extra que não passamos aqui, se for o caso. Obrigada, querida, e até o próximo encontro. Obrigada também.